Terceira aula do curso de JavaScript aqui no canal, aula sobre tipos de dados. Hoje é a segunda parte da terceira aula sobre tipo de dados. Hoje a gente vai falar sobre booleanos. Booleanos em JavaScript é um pouco diferente de outras linguagens, porque ele não é só um valor verdadeiro ou falso, um true ou falso, um ou zero. A gente consegue converter outros valores que não retornariam um verdadeiro ou falso para retornar um verdadeiro ou falso. Se essa aula fosse, por exemplo, em Java, iria ter 2 minutos, só para me dizer que um booleano é um valor verdadeiro ou falso. Então, se você não é inscrito no canal, já desce aí, se inscreve, dá o like, para você não perder a continuação do curso de JavaScript aqui no canal. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, então já desce aí e se inscreve. Quer aprender a criar sites e monetizar os seus sites de forma muito simples, mesmo não sabendo nada sobre programação, não sabendo HTML, CSS, JavaScript, nem nada? Primeiro link na descrição, meu mini curso gratuito, vai ali, clica ali, faz o download do material, assiste as videoaulas com passo a passo, onde eu te ensino tudo que você precisa para você criar o seu site, desde o zero, desde o básico, colocar ele na internet e a forma de monetizar ele. Então, primeiro link na descrição. E falando sobre JavaScript, segundo link na descrição tem o curso completo de JavaScript para você se tornar um programador full stack em JavaScript em 8 semanas. Tudo que eu ensino aqui no curso e muito mais. Tem React, tem Node, tem várias outras coisas. Clica lá no segundo link da descrição e confere o curso. Agora vamos aqui abrir o meu Visual Studio Code e a gente vai falar sobre os nossos booleanos. O que é um booleano? Um booleano é um valor que retorna um verdadeiro ou falso e você pode receber um ou zero também, como em outras linguagens. Mas em JavaScript a gente consegue fazer com que um valor que não é um booleano retorne um booleano. Por exemplo, aqui eu vou criar uma let, a gente vai dar o nome para ela de não vou. Então aqui a gente vai colocar um tipo de dado que não é um booleano. Então recebe, a gente tem um número 2. O número 2, ele não resolve para um booleano. Se a gente der um console.log na nossa variável numBool, ela vai retornar aqui o nosso valor da nossa variável. Para você estar executando o JavaScript, você vai dar um Ctrl+Alt+N para abrir o terminal e um Ctrl+Alt+N para executar ele usando o plugin Code Runner. Se você não sabe instalar, você não sabe fazer isso ainda, assiste o último vídeo que eu ensino como que você vai estar rodando o código JavaScript no seu Visual Studio Code. Continuando aqui, como é que a gente vai converter esse valor aqui para um valor booleano? O que a gente pode fazer? A gente pode usar a negação lógica. Se a gente negar esse valor uma vez, o que a gente espera que ele retorne para a gente? A gente está negando esse valor, então a gente espera que ele retorne um falso. Salvando e dando Ctrl+Alt+N aqui, ele retornou falso. A gente vai usar um artifício bem legal aqui, porque se você usar negação lógica 2 vezes, o que acontece? Vai dar um erro? Não vai dar um erro. Ele vai negar a primeira negação. Então a gente usa, às vezes, isso para a gente converter um valor que não é um booleano em um booleano. Então, se a gente está negando ele a primeira vez, ele vai retornar um falso. Se a gente negar a primeira negação lógica, ele vai retornar o valor do nosso dado. Então, dando um Ctrl+S e um Ctrl+Alt+N, ele retornou um true. Ele retornou um verdadeiro, porque qualquer número positivo ou negativo que não seja o zero retorna um valor verdadeiro. Eu vou deixar aqui os dois console.log, um com uma negação lógica e uma com 2 negações lógicas, para você fazer o download do material e ficar bem documentado. Então, no final da aula, vai lá, baixa o material que vai estar no link da descrição, para você acompanhar ou para você tirar qualquer dúvida, mas eu recomendo sempre que você digite os códigos aqui da nossa aula. Agora vamos ver os valores que retornam valores verdadeiros já por padrão. A gente vai passar para o nosso console.log uma string com nada, só com um espaço ali. Se a gente der um Ctrl+Alt+N e executar, um valor vazio, ele retorna verdadeiro. Um valor sem nada, ele retorna um falso. Ele retornou falso agora para a gente. Então, um valor vazio, só com espaço, ele retorna um verdadeiro. Um valor com uma sequência de caracteres, ele também vai retornar um verdadeiro. Então, vamos colocar uma string aqui.
de teste, executando, ele também retorna um verdadeiro. Então, uma string vazia ou uma string com uma sequência de caracteres, eles retornam valores verdadeiros. Mas uma string sem nada, sem nenhum caractere, sem vazia mesmo, sem nenhum espaço, ela vai retornar um falso. Um objeto também, ele retorna um verdadeiro. Então, aqui é o nosso objeto, ele retorna um valor verdadeiro. Um array também retorna um verdadeiro. Salvando aqui, executando, ele retorna um valor verdadeiro. Qualquer valor, qualquer número que não seja 0, ele vai retornar um valor verdadeiro. Aqui a gente colocou 0, então ele vai retornar falso. Mas um número com vírgula, com casa decimal, ele retorna verdadeiro. Um número sem casa decimal também retorna verdadeiro, então está aqui verdadeiro. Um número negativo, também resolve para um verdadeiro. E o nosso infinito, que é uma variável global, como eu já falei na última aula, ele também resolve para um verdadeiro. Vamos passar aqui agora para os valores que retornam um falso. São os nossos tipos de dados que vão retornar um valor falso. Uma string vazia, como eu já falei antes, ele retorna um falso. Então a gente tem aqui os nossos falsos, o nosso falso. Esse é o nosso primeiro item que resolve para um falso, nosso primeiro tipo de dado que resolve para um falso. O nosso 0 também resolve para um falso. Aqui ele resolveu para um falso. Null também resolve para um falso, resolveu aqui para um falso. E o undefined também resolve para falso. Então, tá aqui, ele resolveu também para um falso. Uma outra forma de a gente converter algo que não é um booleano para a gente usar como um booleano é a gente comparar duas coisas. Pode parecer um pouco estranho, mas ele vai resolver para um verdadeiro ou falso. O que a gente tem aqui? A gente tem uma variável de nome, que ele tem string vazia. Ele vai retornar para a gente aqui um falso. E um console.log que está verificando aqui nome ou nome não cadastrado. Esse aqui é um exemplo de como verificar se o nome do cliente está cadastrado no sistema. E se ele não tiver cadastrado, a gente mostrar ali nome não cadastrado. O nosso ou, ele vai retornar o primeiro valor verdadeiro. Então, nome vai retornar um falso. Ele vai verificar aqui nome cadastrado, uma string com caracteres, vai retornar um falso. Então, executando aqui, ele vai trazer para a gente nome não cadastrado. Se eu atribuir um nome aqui, Alexandre, para a nossa variável de nome, ele já retorna aqui o nosso nome. Então, o primeiro item que retornar verdadeiro dentro de um ou vai ser o que vai ser retornado na nossa expressão. Então, essa foi a aula sobre tipos de dados, sobre o tipo de dado booleano que eu queria trazer para vocês aqui no canal. Então, semana que vem tem a continuação do curso. A gente vai falar sobre arrays e objetos. Então, se inscreve no canal para você não perder a continuação do curso de JavaScript completo aqui no canal. Meu nome é Alexandre, eu sou programador front-end e esse foi mais um vídeo do canal Código Front-end.